conta sempre chega, né, Pompa? O Banco Central, o mercado vai premiar quem faz a lição de casa. Diversificação faz total sentido no financiamento monetário, renda fixa de ações. Onde nós vamos caminhar? Olá, eu sou o Thiago Nunes, sócio da Davos, e estamos começando o nosso episódio número 100. Quem diria? Quem diria, o tempo passou rápido. Nosso episódio número 100, episódio especial. Aqui comigo, como sempre, Ricardo Pompermayer, nosso estrategista. Olá a todos, tudo bem? Marcelo Boragini está sem o microfone, mas está ali no cantinho acompanhando a gente de perto. Então não conta a falta para ele, isso? Hoje não conta falta para ele, não. Tá bom. Brincadeira aqui é que quem falta perde um ponto. E o nosso convidado mais do que especial aqui para o nosso episódio 100, ele é economista, é doutor em economia pela Universidade da Pensilvânia, foi professor assistente da Universidade de Stanford, foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda no governo Lula I, lá no longínquo 2003, foi presidente do IRB, do Instituto Brasileiro de Resseguros, foi vice-presidente do Itaú Unibanco, nosso currículo é grande, é colunista da Folha de São Paulo, sócio da Gibraltar Consultoria. Marcos Lisboa, muito obrigado pelo convite. Errou! Muito obrigado por participar aqui do nosso episódio número 100. Muito obrigado a vocês. Um prazer revê-lo, né? Trabalhamos juntos no Unibanco há longínquos quase 20 anos atrás. Quase 20 anos. A brincadeira da semana passada aqui foi que ele trabalhou contigo, mas quem conseguiu te conectar foi a Salete, nossa produtora. Mas vamos lá, vamos falar de futebol? Não, vamos falar de coisa boa, né? A gente trouxe ele aqui para falar de futebol, né? Não, de futebol é só quando ele não tá. Vamos começar, acho que um tema que a gente abordou aqui, que a gente tem falado muito ao longo do ano, tem a ver com o fiscal, né? Que vai governo, vem governo. Mas calma aí, você vai começar falando de Brasil assim, não é Estados Unidos se começa? Essa é outra brincadeira interna que todo podcast começou engenheiro, sistemático, eu começo sempre por Estados Unidos. Mas com o Marcos aqui a gente vai aproveitar e falar primeiro então, de Brasil. Falar mais de Brasil, né? E no final a gente fala um pouco de Estados Unidos também, só para não perder o hábito. Mas o tema que a gente vem falando muito ao longo do ano, aqui nos episódios nossos, tem a ver muito com o fiscal, tá? E a gente se preparou aqui para o papo contigo, então eu ouvi um dos podcasts contigo, agora não vou me lembrar qual foi, onde você fala que é quase impossível fazer um ajuste fiscal decente no Brasil. Começa comentando para a gente, por gentileza. Vamos tentar separar o problema nas suas diversas dimensões. O Brasil fez uma opção, desde a Constituição, por ter o engessamento dos gastos públicos. Então, a imensa maioria do gasto do governo federal, ele está engessado em cláusulas pétreas da Constituição. Mais ainda, engessado em áreas muito específicas. Então, você tem transferências para estados, por exemplo. O Brasil é um país em que os servidores públicos têm estabilidade. Os salários não podem ser reduzidos. O mesmo vale para pensões, aposentadorias. O que isso significa no fim do dia é que 94% do gasto público brasileiro está amarrado legalmente. E a imensa parte dele, nem com emenda constitucional, você pode mexer. Outros países têm flexibilidade. Olha, vou ajustar o quadro de servidores. Olha, essa área não está desempenhando bem, eu vou fechar. A gente viu agora na Argentina, por exemplo, é um corte maciço de funcionário público. Não, em outros países. Você pega países europeus, países com Estado social-democrata, países mais à esquerda, né, em que a gestão dos servidores públicos, né, tem carreira de Estado, que tem estabilidade, tem uma grande parte que não. E você faz gestão, por exemplo, a educação. É uma área que gestão importa muito. Avaliação de desempenho, né, promoção de quem é melhor, revisão de quem não está funcionando bem. No Brasil, a gente não pode fazer isso. Aí foi uma escolha da sociedade.
né? E eu vejo muita gente prometendo mágica. Não, para fazer uma reforma assim, assado, vou fechar o ministério. Lembra isso alguns anos atrás? Sim. Sim, se fechar o ministério, as pessoas vão estar lá. Sim. O prédio vai estar lá, a estrutura vai estar lá. Você reduz de 30 para 10, mas não adianta nada. Não aconteceu nada, né? E aí tem duas discussões que eu acho que são... três discussões são muito importantes. A primeira é que a gente não avalia a qualidade da política pública. A contrapartida de não poder fazer essas revisões é que você torna muito mais difícil fazer boa gestão pública. Boa gestão pública, para mim, é começar pelo cidadão, pela criança. A educação está funcionando? Não está? As crianças estão aprendendo? Você tem métricas de aprendizado de português e matemática aos 7 anos de idade, aos 8 anos de idade, aos 9 anos de idade? E se você não está entregando a qualidade da política pública para aquela criança, você tem instrumentos para mexer no diretor de escola, mexer no professor, treinar, trocar? Não tem. Então, a qualidade da política pública no Brasil, ela nos indicadores internacionais, ela é muito ruim, e esse engessamento que a gente fez inviabiliza ou torna extremamente difícil no Brasil fazer boa gestão. Isso vale para a segurança. A gente sabe quanto que segurança pública depende de gestão. Né? Saber onde ocorreu o crime, como aconteceu, a gestão das delegacias, os policiais, identificar problema, corregedoria, bom treinamento, valorização do bom policial, boas práticas. Tudo isso é prejudicado. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que você tem uma política fiscal, aí quando você vai para... Então, no micro, a política pública brasileira é de baixa qualidade. No macro, o problema é que ela é engessada. E aí, a gente tem um equilíbrio muito preocupante no Brasil, que eu estava mencionando. Quando o país está bem, a receita cresce. E aí, o país se entusiasma, vamos fazer trem Campinas, Rio de Janeiro. Vamos fazer estaleiro no Brasil. Vamos mudar agora qual é o novo sonho faraônico que a gente vai ter. Invariavelmente acabam em desertos. Esses projetos estão errados. Mas uma vez que você está bem, você faz o gasto. Aí vêm as pessoas, vêm as obrigações. Quando a economia vai mal, você não pode fazer o ajuste. Então a nossa política fiscal no Brasil, ela agrava o ciclo econômico. Ela vai na contramão do que você recomenda. E tem um terceiro ponto, para terminar, que é o que você pode fazer no Brasil é tentar reduzir o crescimento do gasto. Porque, para complicar ainda mais, no atual governo, você voltou com as indexações do gasto à receita e ao PIB. Então, assim, vou fazer um ajuste fiscal como? Vou aumentar a receita. Esse é o governo que não pode cortar a despesa. Bacana. Aumenta a receita. Mas, ao aumentar a receita, tem que aumentar a despesa, porque este governo defendeu essa volta, né, em vários aspectos. Aí tem que crescer a despesa. Mas se ele ia fazer equilíbrio fiscal, ia. Então, aumentei a receita, mas a despesa veio. E agora, como é que você faz? Não sei, gente. Dá um jeito aí, mexe aí no indicador de primário. Vamos ser criativos aqui para lidar com esse problema. Tira o Rio Grande do Sul, precatório, tira dos gastos. Faz para fiscal, né? Eu não olho mais o número superávit primário, ou para olhar, me dá um trabalho gigantesco para fazer as conciliações, para chegar a um número que, de fato, seja um indicador do que interessa, que é a variação do endividamento público. E aí, pegando o gancho, né, dado que a gente falou de arcabouço fiscal, uma das coisas que a gente falou aqui em vários episódios, tem até um deles, o tema era acabou-se o fiscal, e não... É a piada interna, que não é arcabouço, é acabou-se o fiscal. E aí a gente traz um ponto, né, acho que uma das heranças positivas ali do governo Temer, né, que infelizmente acabou antes do previsto, foi o teto de gastos, que o governo atual acabou substituindo aí pelo acabou-se o fiscal. Você já deu uma palhinha, mas eu quero mergulhar mais nesse tema. Como é que você vê as principais diferenças e os impactos ali do teto de gastos que aparentemente estava cumprindo o seu papel? Olha, aquele foi um momento muito peculiar. O país vivia uma grave crise, né? Então, 2016, já era previsível a crise de 2013 e 2014. Tá? Em 2013 já tinha gente falando, olha, tem um tsunami vindo aí pela frente. Eles não sabiam o tamanho do tsunami, até porque a criatividade com a contabilidade pública foi grave. Né? Não é apenas pegar empréstimo de banco público.
que foi feito Arno ali. Agostinho fez um estrago. Não só, foi generalizado. E teve complacência dos órgãos de controle, ninguém pegou. No fundo, quem começou a apontar que tinha problema eram os economistas fora do governo. Né? Eu acho que os órgãos de controle tinham que repensar por que eles falharam tanto 2012, 2013. Imagina, você faz um PSI, que é um dinheiro que vem do Tesouro, em princípio, viria do Tesouro, para o BNDES dar um empréstimo abaixo da TJLP, para ampliar o subsídio. Bom, o BNDES, o Tesouro fala, olha, eu vou dar para você, tá? Você pode emprestar esse ano. Então, na contabilidade do BNDES, tem um a receber do Tesouro para compensar. E da contabilidade do Tesouro, não, faz o seguinte, a gente só vai registrar isso daqui a 2 anos. Isso passou. Você rompeu contabilidade partida. Princípio básico de contabilidade, registro partido. Então, você olhava o dado do BNDES, você via uma coisa, em relação ao Tesouro, você olhava o dado do Tesouro em relação ao BNDES, você via outra coisa. Isso é para dar um exemplo de um descalabro contábil e de ocultação da transparência e da informação tão fundamental na democracia que dificultou entender aquele problema. Mas, enfim, veio aquela grave crise. E aí teve uma conjunção de fatores. Né? Eu acho que juntou uma política que queria conversar, né, e que tinha diálogo com o parlamento, com o executivo e com outros órgãos. Tinha um parlamento que queria construir uma agenda. Né? Acho que a liderança do Rodrigo Maia foi muito importante naquele momento. E teve um enfrentamento de problemas com muito debate, muita transparência. O teto de gastos é um deles. Mas não só. A reforma da Previdência quase passou, a tributária ficou madura depois, enfim, né, infelizmente acabou sendo uma reforma nesse governo muito pior do que a gente esperava. A trabalhista foi, lei das estatais. Imagina um Congresso votando para restringir as suas prerrogativas. Olha que coisa bacana. Então foi um momento muito especial ali, de uma liderança compartilhada. Participei de muitas reuniões ali e era, de fato, muita gente junto trabalhando. E gente boa, construir, né? Gente boa trabalhando. Técnicos espetaculares ali, né? E uma habilidade de diálogo que ia do ministro Padilha, o presidente Temer, o Rodrigo Maia e tantos outros deputados, lideranças no parlamento, né? O próprio Rodrigo Garcia estava lá e tantos outros. E era bacana porque a ideologia tinha um peso menor. Tinha diálogo. Você estava lá nas reuniões na presidência da Câmara e estava muita gente ali, esquerda, direita, conversando, construindo e aceitando enfrentar o problema. Eu acho que o que houve nos últimos 2 anos e meio é uma volta ao populismo. Vamos dar uma saída fácil para problema difícil. O arcabouço não para de pé, mas isso era óbvio. Na semana que saiu o arcabouço, eu e o Marcos Mendes fizemos um texto. Assim, nada do que saiu. Aliás, um belíssimo texto. Mas nada que saiu dos 2 anos seguintes, né? Quase 2 anos depois do arcabouço, é surpresa, né? Sim. A gente falava, olha, se não romper vinculação de saúde e educação, o arcabouço não para de pé, vai ter que rever a meta. Bom, é agravado pelo reajuste dos servidores. E como é que você faz com os benefícios? Indexou o salário mínimo de novo. Né? Como é que você vai fazer com não só o salário mínimo, né? Os benefícios previdenciários Sim. todos. Né? Enfim, não tem surpresa nos problemas. E você mencionou aí que em 2013, 2014, a gente já vislumbrava ali uma crise, né, um precipício que vinha. A gente teve agora em dezembro aí o mercado bastante estressado, o dólar bateu acima de 6, juros ali futuro quase 17. A gente pode estar vivendo um novo momento de descontrole fiscal para explodir lá no próximo presidente, seja ele Lula 2, Lula 4, né, ou sei lá quem, qual a sua visão do momento atual, ou ainda dá tempo de corrigir? Olha, eu acho que nem tanto por um lado e muito por outro. Teve descontrole fiscal nesse governo? Teve. Vamos... Né? Acho que tem agora uma angústia de dizer, não, a herança fiscal que foi ruim, fica uma discussão de narrativa. Sim. A gente fez... Dá um certo cansaço isso. Tá? Este governo voltou com a anexação.
Ele fez uma PEC da transição de 170 bilhões de reais. Os gastos cresceram 350 bilhões de reais desde a transição até meados do ano passado. Né? Não teve nenhuma agenda de melhorar a qualidade da política pública ou fazer ajuste fiscal pela despesa. Né? Então vamos parar com... Né? Não teve. Né? Por outro lado, a culpa não é só deste governo, do Executivo. Você teve nos últimos 10 anos, 12 anos, um processo de conferir autonomia aos diversos poderes e você teve uma perda da capacidade de coordenação da política pública. O judiciário já veio de mais tempo. Acho que o judiciário, as evidências com microdados documentam que essa autonomia do judiciário, isso é, um judiciário que não está atento ao que está escrito na lei ou da estrita aderência à lei, à Constituição. A lei depende da pessoa que ela está julgando. Não, é mais do que isso. Tem eu quero garantir que os meus princípios morais e o que eu acho correto nesse caso prevaleça. Eu não julgo, eu legislo, né? Eu sei que a fronteira é tênue, porque a nossa Constituição enfim, tem problemas de redação, ela é muito ambígua. Os demais países lidam com ambiguidade. Qualquer texto legal vai ter ambiguidade, mas lidam com mais cuidado. Nos demais países, o judiciário é muito atento a estar no caminho mais estreito do que a lei permite. O judiciário só vai entrar se você ultrapassa com muita clareza o que a lei diz. Você não vai ter uma ação judicial na Inglaterra, não é o usual, que vai falar, olha, essa decisão da agência de saúde sobre que medicamento o paciente tem direito, eu acho que está errado. Tem um médico aqui que falou que talvez que os técnicos da agência de saúde estão errados. E tem uma coisa que eu vou... Você não faz isso. Você não passa por cima das agências, a não ser em casos muito extremos. Não é o caso do Brasil. No caso do Brasil, olha, eu acho que está pousando avião demais em Congonhas. E foram sendo sucateadas, né, ao longo do tempo. É isso. Eu acho que tem pouso demais em Congonhas, então os órgãos de controle do poder público entram em decisões que deveriam ser técnicas da aeronáutica, ou que a agência de saúde, a Anvisa e os remédios, ou que os planos de saúde, ou que a concessão aqui e acolá. Isso vem que você pega, por exemplo, os dados de ações de saúde, isso é muito claro nos microdados. Eles explodem a partir de 2006. Intervenções no mercado de crédito. Tá? O judiciário, com uma série de decisões, fechou o mercado de leasing quase que integralmente para os grupos de renda média, com uma série de decisões que foram sendo tomadas. Pega os temas tributários. Né? Tem decisões cambiantes das cortes mais altas do Brasil, ora numa direção, ora na outra. Você tem estruturas de Estado muito estranhas como o CARF. A gente perdeu a oportunidade de reformar o CARF, que deveria ser um tribunal administrativo, com juízes com mandato, e não um embate se é auditor fiscal que vai julgar se o que os seus pares resolveram é correto ou não, ou o contribuinte dizer se o auditor fiscal está errado ou não. Devia ser julgamento não é assim. Julgamento não é metade, né, de um lado, metade do outro e vamos jogar aqui na moedinha ou decidir um voto de qualidade. Deviam ser juízes e que deveriam seguir a lei. A agenda da tributária não deve ser aumentar a arrecadação. A agenda tributária deve ser seguir a lei. E quem tem que pagar, paga. Quem não tem que pagar, não paga. Não é isso que está acontecendo. O Legislativo abocanhou as emendas. E hoje você tem uma parte da política pública, do dinheiro livre que o país concede ao poder público, são deputados escolhendo para sua base. E sem transparência nenhuma. Ou com pouca transparência. Mas e aí, de novo, é pior do que isso, porque sabe o que é pior do que isso? Porque não é uma questão só de transparência. Essa agenda, eu uso o termo ecumênica. Esquerda e direita estão juntas nessa agenda patrimonialista. E eu acho que não caiu a ficha para o Legislativo ainda o tamanho do descalabro que viraram as emendas e para o país. Como você vê os juízes revoltados com as críticas aos gastos com o judiciário, que é muito mais caro do que em outros países. E um judiciário tão ineficiente, que demora
anos, às vezes décadas para julgar caso, que você pode documentar, a jurisprudência hora vai para cá, hora vai para lá, não tem consistência nas decisões. Às vezes do mesmo juiz, né? Às vezes o mesmo CARF volta, tem documentado casos com participação nos resultados, o CARF uma hora para cá, uma hora para lá, uma hora para cá, como assim? Né? Não tem uma lei, a lei não está escrita, não tem uma jurisprudência. Esse descontrole é preocupante. Porque isso requer hoje no Brasil uma agenda que nós não tivemos no passado, que é uma capacidade de diálogo, de coordenar os poderes e uma agenda de autocontenção que vai ser incrivelmente difícil. E como é que resolve tudo isso, Marcos? Você falou, deixa eu só completar a pergunta, né? Você falou que a gente tem problemas no adereçamento dos gastos, né? Que é muito engessado no orçamento. A gente está com um problema ali, um descontrole institucional, diria, que você tem ali judiciário, que é legislativo abocanhando uma boa parte do orçamento. Está na hora da sociedade se unir e pedir alguma nova Constituição, a mudança da Constituição? Não, isso não é porque assim vai piorar? Não tem nem jeito. Qual que é a solução que... A gente não tem mecanismos legais para isso. A sociedade é sócia disso. A gente viu na reforma tributária. Estava lá a associação de médicos, economistas, advogados, não querem pagar imposto como os outros, né? O pessoal da agricultura não quer pagar imposto como os outros, né? Todo mundo se acha mais importante que os outros. Sim. E quer pagar menos imposto. E o pior é que às vezes tem uma incompetência nos órgãos privados imenso. Gente que não fez a conta, e eu estou batendo com quem quiser, que vai ter uma série de grupos privados que daqui a alguns anos falar, caramba, a gente fez bobagem, hein? Aí vai ter que demitir o CFO, vai ter que demitir a consultoria que fez o trabalho, porque vão pagar mais imposto do que pelos benefícios que acham que receberam do que de fato receberam. Mas o que eu acho inacreditável, lucro presumido. Por que profissionais liberais são lucro presumido? Empresas com poucos sócios, que faturam dezenas de milhões de reais por ano, que essencialmente é renda dos seus sócios, com uma alíquota menor do que uma oficina. Se bem que a oficina está no Simples, aí também tem um benefício tributário, mas pequenas empresas ou empresas médias que estão de faturamento equivalente, que estão no lucro real. Né? Tem que estar acima de 80 milhões de reais. Não, e também não acho que é uma questão moral. Até, né, tive uma conversa na imprensa, acho muito produtiva com o Carlos Pereira, cientista político da GV, e falar, não, entendi os pontos do Marcos, ele está dizendo que a solução é moral, as pessoas se comportarem melhor. Não, as pessoas reagem aos incentivos. As regras do jogo são essas. No Brasil, se você é oportunista, vale a pena. É o medo de não ficar no final da fila, né? Isso. Só eu que não barganhei, só eu que não levei. No Brasil, ser oportunista vale a pena. Você tem uma visão de mundo em que o BNDES dá subsídio, está legal, que subsídio regional é bacana, que isso vai levar ao desenvolvimento do Nordeste. Me explica a Sudene, sim, 64 anos depois. E o Nordeste continua. E o Nordeste continua lá. Me explica o fracasso na Franca de Manaus. Aquelas teses... O próprio saneamento, né? Que a gente tem a maior parte das empresas estatais e a gente tem metade da população sem esgoto. Mas, né, você tem uma visão de mundo que tem esse pressuposto e uma sociedade que acha razoável a minha entrada. As pessoas querem a fila do aeroporto, do cinema, né? Querem a fila do ônibus, querem não pagar ônibus. Né? E a sociedade criou instrumentos que validam essas crenças. Tem uma consistência entre o desenho das regras do jogo do Brasil e a maneira como as pessoas se comportam. As pessoas acham razoável, né, eu pagava a meia entrada do cinema. Eu posso, tá? Eu já posso. Preferia não. Preferia que fosse mais jovem. Já entregou a idade, né? Entreguei a idade. Já posso pagar a minha entrada do cinema. E as pessoas já acham razoável isso. Ou, eu tenho uma que, na verdade, você paga inteira, né? Quem não tem direito é que paga o dobro. Eu tenho uma prótese, então não quero pagar IPVA. Né? Eu tenho um sobrinho que tem um leve grau de autismo. Então o pai dele não vai pagar IPVA, mas ele é um médico bem sucedido. Não. Mas... E você vai criando esse caos e sempre com uma... Por que táxi não paga imposto? E é engraçado explicar isso para estrangeiro, já tive muita dificuldade, porque sempre a imaginação do economista lá fora é que são os grandes oligopólios, os grandes grupos. Não. No Brasil é disseminada essa distribuição de benefícios. Olha os números do BPC. Olha os números de pensão.
né? Auxílio doença. Aliás, a explosão do BPC no último ano Mas não é só no coisa último ano. Você olha uma década atrás. Você pega os precatórios, né? Quer dizer, ou a gente é uma sociedade, ou a gente tem uma sociedade em que todo mundo burla direitos, como se não tivesse ordem nenhuma, né? Ou a gente tem um problema grave nesse processo de concessão de benefícios, disseminado, descontrolado. E com um Estado que não consegue separar o que é justo, o que é legal, o que não é legal, um judiciário que se atrapalha. Olha, um trabalho do INSPER pegou quase 10 milhões de ações administrativas do INSS em 4 anos. E não é assim, não, porque você acha que o gestor público está de má fé, não quer dar. Não! É porque são casos em que não tem jurisprudência, você cria uma filigrana, aí alguém cria uma tese numa comarca tal, que tal caso se aplicaria para o BPC. Como é que você consegue seguro rural no Brasil? É o sindicato da região que vai dizer. As regras, aí você vai criando tem essa desordem institucional. É um Frankenstein, né? É um Frankenstein. Então aí eu acho que... E não adianta as pessoas falarem assim, olha, sejam boas pessoas, vai. Eu lembro quando eu era garoto, né, naquele Rio de Janeiro dos anos 70, né, as pessoas andavam pelo acostamento. Andar pelo acostamento, você fazer, seja um bom cidadão, não ande pelo acostamento. Todo mundo andava pelo acostamento. Né? Eu, moleque, olhava aquilo e achava bem assustador aquele negócio. Né? Então você precisa reconstruir as regras do jogo. E como fazer isso? E eu acho que vai ter que ter muito diálogo na política. E eu acho que a realidade vai bater. Né? Tem uma hora que precatórios e emendas vão sair de controle. Já saíram. Mas tem uma hora que vai começar a ficar inviável. Aí você fala, vou aumentar a carga tributária. Mas vai aumentar para de quem? Não, quero tributar dos ricos. Não quero tributar os simples do lucro presumido. Não quero acabar com a Zona Franca de Manaus. Então vamos criar um imposto sobre a empresa do lucro real para 50%. Ou dos institutos financeiros, que eles são ricos, podem pagar. Aí você vai entrando nesse descontrole... E aí os ricos não querem pagar, vão para fora. Não é só... Bom, também. É muito difícil ter uma multinacional brasileira, porque as nossas distorções tributárias são grandes. E aí você não quer nunca tratar de onde está o problema verdadeiro. Mas esse descontrole, que eu acho que houve com o governo Dilma. Eu acho que aquela agenda de diálogo, de construção, infelizmente ela foi possível por causa da crise. O tamanho do descontrole que foi gerado naqueles anos. E a culpa não é só do governo Dilma, que começou no governo Lula II. Vários projetos que fracassaram no descontrole vieram do governo Lula II. Eu comento que o JK, o Juscelino Kubitschek, e o Geisel tiveram a sorte que não tinham reeleição. Então a bomba estourou no governo seguinte. Na Dilma teve reeleição, a bomba estourou no São Paulo. Ela mesma. E eu acho que o impeachment foi um erro, por várias razões, né? Mas em particular porque eu acho que mascarou o tamanho da herança que havia sido construída. Criou uma desculpa. Né? Mas eu acho que, infelizmente, talvez, a gente tem que esperar esse descontrole para chegar lá. Acho que tem duas boas notícias. A primeira é que a crise não chegou ainda. Tudo bem. Juros de 15% é para assustar, tá aí. Chegando aí. Juros real quase 10, né? Juros real quase 10 está chegando ali, né? Está chegando, vai chegar 15, vai passar, vai chegar. Como é que vai ser? CDI mais campeão nacional, né? Então aí já está começando a ceder outra maneira. A inflação está chata. Paraíso dos rentistas. Né? E o país, esse nível de emprego muito baixo e de atividade mais alto é sustentável? Parece que não. Então tem nuvens no horizonte, que eu acho que as pessoas estão reagindo às nuvens no horizonte. Por outro lado, as empresas hoje, pelo menos as de capital aberto mais visíveis, estão bem mais saudáveis do que em 14. Então o estrago pode ser menor. Vamos levar em conta que de 2011 a 14, entre os sinais antecedentes da crise, bastava olhar o retorno sobre capital das empresas. Endividamento alto. O endividamento alto, não só na Petrobras, mas também no setor privado. O investimento já vinha caindo, que todos os sinais de crise já vinham desde 2011. Sim. Lentamente chegando. Agora não está assim. Então esse é um primeiro bom sinal. De dificuldades mais moderadas. O segundo é que a gente está falando sobre os problemas. Antes deles acontecerem. O que não aconteceu em 13. Começo de 13,
Armando Castelar, Fábio Jambiade, eu, Zeina, Samuel, a gente falava, as pessoas olhavam para a gente, né, de que planeta essas pessoas vieram, porque está tudo ótimo. E a Dilma vai ser reeleita com grande maioria. É engraçado que teve um artigo meu com o Zeina, que a gente falava do rent seeking, né, a meia entrada, e documentava. Isso foi março de 13. 70 páginas, essas distorções todas. E, né, e problema. E aí uns estrangeiros ouvindo aquilo, vocês estão malucos, porque não tem dado de corrupção no Brasil, não tem dado de problema de desvio. O que vocês estão falando? Bom, estourou maio depois, enfim. E a gente sabe o que o país descobriu depois. Quer falar de reforma fiscal? Reforma tributária, desculpa. O Marcelo tem uma pergunta, você quer dar? Vem aqui, ó. Aparece aqui na gravação. Até para dar um oi aqui para os... Tem um monte de perguntas para fazer. Desculpa, eu juro que eu vou partir para respostas mais curtas agora. Não, mas a gente adora. Marcos, é o seguinte, tudo que se falou até agora, a gente se resume em educação, né? O Brasil gasta muito com educação. Gasta tanto quanto Turquia e Chile, se eu não estiver enganado. Você pode falar melhor do que eu. Por que isso? Por que a gente gasta tanto com educação e a gente não tem educação aqui? E não tem o resultado, né? Exato. E as gerações que a gente faz. As gerações. Mas aí é gestão. Educação é uma área que técnica e gestão fazem uma diferença imensa. O Brasil está muito atrasado nos debates sobre métodos de alfabetização. A gente está num debate que parece 50 anos atrasado. No Brasil, a gente defende método construtivista. O mundo já foi para método fônico, já tem pesquisa com neurociência, como é que esse processo de aprender a ler e escrever, que não é natural, não é inato, né? É um problema difícil de juntar os símbolos com sons, né? E qual é a idade correta para você desenvolver essa habilidade, quais são as técnicas para isso, a importância de desenvolver métodos quantitativos nas crianças. A gente sabe tudo que é a diferença que faz o período entre o pré-natal e entrada na escola para desenvolver habilidades. Tem uma tragédia da desigualdade na largada no Brasil. Dependendo de como a criança viveu os seus primeiros de 0 até os 7 anos, a escola tem muita dificuldade. Então, a política pública devia estar atenta a isso. E tem muito trabalho empírico em outros países documentando isso, particular nos Estados Unidos, né? Que tipo de intervenção a política pública pode fazer para igualar o jogo para aquelas crianças, né? Começa muito cedo, tá? Essa fase inicial ela é muito importante tanto para as habilidades cognitivas, português e matemática, quanto para as socioemocionais. Gestão de sala de aula faz a maior diferença. Como é que você administra a sala de aula? Qual a idade certa para aprender o quê? Como é que você avalia o aprendizado? Como é que você faz a gestão das escolas, o papel dos diretores, indicadores, avaliação independente do desenvolvimento das competências? Tudo que eu estou falando no Brasil é quase inexistente. Ou quando existe, você vai ler e fala assim, não, vamos lá, vamos discutir educação de verdade ou quer essa coisa para inglês ver? Né? E aqui, de novo, não tem esquerda e direita. Você olha país de esquerda que fez educação bem feita, país de direita que fez educação bem feita, país mais democrático. Educação. O Brasil é o ponto fora da curva, né? E sim, os nossos indicadores de educação são... Eu não quero ser carioca demais, mas são catastróficos quando você compara com os demais países. Capacidade de ler um texto de 10, 15 linhas, separar fatos de opinião, um texto simples, sujeito, verbo, predicado, as pessoas têm dificuldades. Né? Muitas dificuldades. E, infelizmente, esse é um debate quase interditado no Brasil. Isso aqui essa pergunta que nem estava aqui no script, mas isso tem muito a ver com... Independente do governo, seja ele de direita, seja ele de esquerda, ninguém olha para o estrutural, porque educação... Eu fiz colégio... Até completaria a pergunta, né? Se a gente está mais... Os nossos políticos estão mais preocupados com a próxima eleição do que com a estrutura. E até eu vou pegar um gancho aqui. Eu fiz, obviamente, colégio... Na época da minha mãe, os melhores colégios eram os públicos. Na minha época de infância, os melhores colégios eram os privados.
Eu fiz colégio privado, mas a faculdade eu fiz pública. Fiz Universidade Federal de São Carlos há 20 anos atrás. Eu fui levar minha filha de 6 anos e 4 anos para conhecer a faculdade. Ela não mudou nada. Continua tendo aquelas carteiras universitárias de canhoto e de destro. Então, não é estrutural. Provavelmente na idade das minhas filhas, as melhores universidades serão as particulares. Então, eu destruo o valor, independente se eu sou um governo de A ou B, porque eu não vejo ninguém preocupado em querer fazer o que é importante para daqui 20 anos. Olha, eu acho que é mais grave do que isso. Você está falando das melhores universidades do Brasil. São Carlos tem as 2 das grandes universidades brasileiras, centros espetaculares, quando você compara com o resto do país. Eu acho que vamos lá. Tinham na época também grandes hospitais. E acho que a USP já era um centro de referência. A UFRJ do meu Rio de Janeiro, em medicina, também era uma referência nos anos 60. Se você for me tratar hoje, eu quero a tecnologia mais moderna. Tecnologia e educação também mudou. Mudou muito. Né? Educação, eu acho que, e aí não é uma questão só de governo. Eu acho que tem uma coisa de governo, acho que tem uma captura pelas corporações de sindicatos de professores e todo um entorno que é corporativista e vai com muitos preconceitos sobre o que o mundo é ou não é, que não analisa evidência, não olha dados. E tem também um setor privado, uma sociedade, que diz que gosta de educação, mas estudar de verdade não quer. Né? Educação tem técnica. Caramba, tem relatórios, tem pesquisa, tem meta-análise, tem detalhes de como é que você... Método fônico? Então, não é um só método fônico. Tem diversas variações do método fônico. Como é que você testa se o método A é melhor que o B? Olha só, é que nem em saúde. Idealmente, com experimentos com um grupo de controle. Não é assim que a gente testa a vacina? Então, né? Agora, esses estudos, tem trabalho com neurociência. Tem uma série de trabalhos sobre a questão da idade, não é tão trivial. Por que o nosso cérebro está mais adequado a desenvolver a capacidade de escrita e leitura numa certa idade e é muito mais difícil em outras? Tem pesquisa sobre isso. Cadê isso no debate público? Né? Medicina é assim. O tratamento com câncer, o tratamento para outras doenças, as vacinas. Agora tem as pesquisas com RNA mensageiro, que são meio revolucionárias. Né? As técnicas, por exemplo, tecnologia de imagem, né, para fazer cirurgia. Né? Isso acontece nas diversas áreas. Isso acontece no tratamento de água. Isso acontece em educação. Tem também tecnologia e estudo sobre segurança. Segurança, eu vejo que às vezes o debate fica assim, não, a polícia tem que ser mais dura, ou o juiz não cumpre a lei, ou a nossa lei é leniente. Gente, o problema é tão mais complicado. Né? Toda a parte de gestão da segurança faz uma diferença imensa. Então tem a gestão de uma equipe imensa, como é que você faz o monitoramento, o controle, as técnicas... Inteligência. Né? Muita coisa. E você transforma tudo numa solução de 2 linhas, que é o judiciário é leniente, nossas leis são frouxas, ou o crime no Brasil sai impune. Tudo isso pode ser verdade. As penas no Brasil são leves, né? A gente tem uma série de problemas no protocolo do judiciário brasileiro, a gente sabe disso, a gente investiga mal os casos, a gente levanta mal a evidência, tem uma tradição meio verborrágica nessas áreas em que você substitui substantivo e dados por adjetivos, né? O linguajar é floreado de adjetivos. Você fala assim, mas cadê o dado? Cadê a evidência? Isso se vê em várias investigações e manifestações dos órgãos de controle. Mas tem muito mais do que isso. E, de novo, vamos aprender com a experiência? Medellín tinha muito crime, combateu. E tinha vários países com taxas de criminalidade muito altas, foram bem-sucedidos. Quais são as boas histórias? Tem boas histórias no Brasil, tanto na criminalidade quanto na educação. São histórias espetaculares? Não são. Não são. Mas são boas histórias. Agora, a gente não tem a prática no debate público de falar, me passa aqui a evidência.
Que país tinha dado ruim de educação, passou a ter bom, quantos foram, como é que eles fazem. Para dar um exemplo, como é que se reduz desigualdade de gênero no aprendizado de matemática entre as crianças? Se pegar o dado brasileiro do PISA, matemática, já tem uma diferença menino-menina. Olha, começou lá atrás, tá? A desigualdade da largada. Vários países olharam esse número e falaram assim, temos um problema. O que está acontecendo? É o referencial na escola? O que é? Como é que não é? O que a gente faz? E vão tentando técnicas de gestão, de aprendizado, para reduzir o gap, e com sucesso em vários casos. Isso nem aparece no debate brasileiro. O debate brasileiro é como é que eu reservo vaga para desigualdade de gênero. Ou seja, eu vou combater a consequência lá no final. E você combate só para a elite. E essa é uma tragédia brasileira, porque o nosso desastre está nas crianças. Você tem 35% das crianças não terminam o ensino médio com menos de um ano de atraso, se terminam. 3,5 milhões de crianças que foram abandonadas pela sociedade. Sem o ensino médio. Não estou falando assim, nada... Já cheio de buracos que vieram do Fundamental 2. Quando as crianças nossas sabem, de 15 anos, entendem uma fração. São capazes de fazer um argumento simples, um começo, meio e fim, ou ler um artigo de jornal, né? Ou escrever um artigo para jornal inteligível. Nem sempre é fácil, né? Mas essa é a desigualdade da largada. Aí você quer discutir o tema que dá a moda, que dá a polêmica, que dá a rede social, fazer uma denúncia, mas trabalhar de verdade o problema grave, que começa lá atrás, e que é brutal no Brasil, as pessoas fogem. Não, discutir ensino fundamental, não, gente. Isso aí tem um problema polêmico, tem uma questão ideológica, tem os neoliberais que querem falar de aprendizado, de competência, de gestão escolar, o professor tem que ter liberdade na sala de aula, né? A gente tem isso, aquilo ali. Gente, assim, sai do bate-bumbo de 3 segundos da rede social e me traz a evidência com calma, com serenidade. Vamos discutir educação como a gente discute vacina? Se bem que no Brasil a gente discute educação como a gente discute vacina. Só que a discussão da vacina maluca... futebol, né? Não, e como aquela discussão da vacina maluca que pega um estudo de 30 casos e fala, acho que vacina talvez não funcione, né? Os estudos, ou essa técnica aqui funciona, você fala, mas cadê o estudo? Aí você olha lá, o estudo tem 30 casos. Você está fazendo uma prescrição de política pública com um estudo com poucas dezenas de casos, sem grupo de controle adequado. Você sabe o que é ciência de verdade ou não? E, de novo, ciência não é verdade. Ciência não é você ter alguns dados e falar aqui está a verdade, aqui não está. Se você acha que ciência é isso, você está confundindo ciência com religião. Ciência são protocolos para testar hipótese. E você tem que olhar sempre, não interessa a conclusão. Você pode gostar ou não gostar da conclusão, é da vida. Mas o que você faz é, me dá aqui como é que foram os testes para ver a solidez. O quanto que eu confio. O mais que você pode fazer é confiar nesse resultado. Né? Porque você vai fazer prescrição de política pública, eu quero ter alguma confiança que eu não estou dando uma droga que tem um efeito colateral pior do que a solução. É assim que a gente ia discutir saúde. Infelizmente, muitas associações médicas não discutiram a impressão que dá é que cada vez mais essas associações estão politizadas, né? É direita contra esquerda, é Bolsonaro contra Lula, é vacina faz mal contra... E assim, esqueceu o método científico, né? E método científico são protocolos que você vai melhorando com o tempo para tentar selecionar que argumento sobrevive. Né? Na hora que eu vou prescrever alguma coisa para os meus filhos, né, eu não quero estar certo na minha crença meio mágica. Eu quero que meus filhos tenham a melhor vida possível. E eu estou muito aberto à evidência que vier. Olha, esse tipo de método fônico é melhor para a alfabetização. Bacana, é assim que eu quero que meus filhos... Isso aqui, olha, e tem efeitos colaterais para o desenvolvimento socioemocional? Não, parece que não. E como é que eu cuido desses temas? Ah, sim. E como é que... E vacina? Olha, vacina é assado. Nessa idade, talvez nem tanto. Naquela idade, sim. Qual é a evidência? Né? Mas parece que essas paixões desenfreadas de você querer derrotar o que você vê como inimigo, né, elas estão dominantes. E fica esse debate meio histérico. E vamos combinar?
incrivelmente cansativo. Bastante. Bastante. E pegando esse gancho e trazendo até um pouco do que a gente conversou lá sobre o judiciário querendo legislar, legislativo querendo fazer o papel do executivo, coloca tudo isso no mesmo saco. Dá para dizer que a gente tem algum desarranjo institucional aqui no Brasil? Eu acho que teve um descontrole institucional. Eu acho que não um descontrole, assim, eu acho que vamos voltar para trás. Se você voltar século XIX nos Estados Unidos, você olhava as instituições, tinha sérios problemas. O judiciário era extremamente tímido. Aliás, o judiciário ganhar protagonismo nos Estados Unidos foi uma coisa muito lenta. Né? Era o menor dos poderes. Não era nem claro no começo se a Suprema Corte Americana que deveria julgar se algo era constitucional ou não. Até um debate grande, tem uma decisão lá do presidente John Marshall, que enfrentou essa encrenca de uma maneira inacreditavelmente inteligente. Mas se devia ter um banco central americano, não. Tema que foi e voltou. Agora, era um país de muitas oportunidades e muito empreendedorismo, mas um país de muita corrupção, né? Muita intervenção discricionária em tarifas, muito neopotismo e surgimento de alguns oligopólios muito grandes em alguns setores que sufocavam a concorrência. Porque a gente sabe que a economia de mercado esse é um tema. Né? Eventualmente o incumbente, né, quem já está lá, fica muito grande e ele usa de táticas anticoncorrenciais para evitar o lado bom da economia de mercado, que é a concorrência, que é a inovação. Então, a economia de mercado é bacana, você tem regra do jogo em que vários estão experimentando, empreendendo, inovando, novas tecnologias, métodos de gestão, novos produtos. Eventualmente, alguém descobre algo muito legal e esse cara cresce. E amanhã, se ele ficar parado, alguém descobre uma coisa nova, melhor ainda, e aquele morre. Esse é o lado da economia de mercado, né, que permitiu esse ganho de produtividade, de qualidade de vida impressionante para o mundo. Né? Isso aí você pega de país pobre a país rico. A renda por habitante, no fim do século XVIII, mesmo dos países mais ricos, era na faixa de $1.000 por ano. $3 por dia, $4 por dia. Era isso. Isso nos países mais ricos do mundo. $4 por dia. Estamos falando de R$25 por mês, menos. Por dia ou menos. Isso era país rico. A expectativa de vida era 40 anos. Os países do mundo melhoraram, alguns mais do que outros. Mas houve uma melhora generalizada na expectativa de vida, na renda por habitante, decorrente desses ganhos impressionantes de produtividade. Na agricultura, no comércio, nos serviços, na tecnologia. Bom, no fim do século XIX nos Estados Unidos, de repente, quando aparecem os oligopólios, eles vão na contramão. Às vezes eles bloqueiam a concorrência, bloqueiam a inovação. Não quero que surja alguém que possa ser melhor do que eu. Bom, aí é uma disfuncionalidade. O que a gente assistiu nos Estados Unidos entre o fim do século XIX e o começo do século XX? Uma revolução institucional. Você começou a ter legislação para evitar nepotismo no serviço público, a Paddington Act é um exemplo disso. Políticas de proteção ambiental, porque o meio ambiente está muito degradado nos países ricos e nos Estados Unidos em particular. Então, as grandes reservas ambientais, começar a limpar o Tâmisa, a poluição das chaminés, né, limpar o ar das cidades. Né? Você descobriu que cólera traz doença, e como é que eu limpo o Tâmisa, porque o esgoto ia para lá, e como é que eu trato o esgoto. A segurança pública, né? Como é que eu evito esse efeito danoso quando surgem monopólios privados. As leis antitrust dos Estados Unidos, Standard Oil, a grande empresa da sua época, tem que se desmembrar. Sinto muito, meu irmão. Você é o cara mais rico do mundo. Né? O Império dos Morgan, né? Então você vai... E aí você foi... E relações de trabalho? Olha, essa coisa de trabalho infantil não dá, gente. Não dá. Mulher grávida, as condições de trabalho não podem ser insalubres. Tem que ter regulação. A Suprema Corte americana, no começo, não aceitava isso. Falou, não, liberdade de contrato. Mas aí você foi, ao longo de 40 anos, acertando as instituições. Né? Botando muita moldura de Estado no Executivo, para evitar a captura dele pelos interesses privados, né? Limitando os grandes cartéis, limitando a possibilidade do Estado sucumbir a dar tarifa para Antônio e não para João, benefício, profissionalizando o serviço público,
E a Suprema Corte começou a mudar a jurisprudência, né? Foi criado um Banco Central, aliás, né? No começo da década de 10. Né? Enfim, você passou por um processo. Esse processo americano, algo similar aconteceu nas demais economias desenvolvidas. Criação de agências de Estado com mandato. Aqui a gente ficou brigando durante anos para ter um Banco Central autônomo. Isso é o comezinho no resto do mundo. Isso é meio banal. Dá até vergonha de explicar para o resto do mundo que isso gerou polêmica. Porque as agências de Estado nos países arrumados têm mandato. Ele é só Banco Central. Né? Elas têm mandatos claros, elas têm liberdade de atuação, o judiciário respeita suas decisões administrativas, o poder eleito está vendo isso política. Hoje lá, né? O Trump querendo demitir o Powell. Agora, eu acho que o Trump agora, não é à toa que ele falou do McKinley. Né? O McKinley é exatamente o presidente daquela época a antiga do século XIX. Né? Antes do Roosevelt, aliás. Esse é o debate que está lá. Ele está falando assim, olha, eu quero um mundo em que eu tenha muito poder. Tá? Vamos ver como é que as instituições americanas vão reagir a isso. Esse eu acho que é o grande teste para essa moldura legal que tem dominado o mundo mais desenvolvido, do estado do bem-estar, seja mais leve nos Estados Unidos, seja mais forte na Europa, mas essa moldura é comum aos países desenvolvidos e a vários emergentes. Eu acho que a extrema-direita está trazendo isso a teste, como a esquerda traz. A extrema-esquerda também traz isso a teste aqui na América Latina. E, bom, já que a gente começou a falar um pouco de Trump, depois tem uma última pergunta de Brasil, mas aproveitar que ele está no tema, e como é que você vê esse mundo aí do MAGA, né? Make America Great Again, trazer tudo para os Estados Unidos em relação à globalização? Você acha que a gente vai ter uma desglobalização? Isso vai afetar os preços, por exemplo? A gente vê as inflações mais altas do que a gente viu nos últimos 20 anos no mundo desenvolvido. Isso veio para ficar? É uma coisa que você acha que o mundo vai se adequar e se acertar em algum momento? Não, eu acho que isso não é um fenômeno novo. Tá? A gente já viu esse fenômeno no passado. Você vê, pós Primeira Guerra Mundial, o mundo se fechou. Né? Voltamos para a década de 1920. Todos os projetos nacionalistas, fascistas, de esquerda e de direita, cresceram naquele... O nacionalismo cresceu naquele período. Era plano quinquenal para cá, para lá, fecha o país, controle de divisas. De novo, o Brasil não foi diferente, tá? Sim. Isso aí foi meio... Tinha Banco de Desenvolvimento. Então isso acontece. Talvez para nós, economistas, tem uma surpresa com isso, que isso é disfuncional para o bem comum. É meio como o Brexit. As pessoas falam, mas a gente olha os dados. Sim. Parece que a Inglaterra ficou mais pobre, tá? Sim. Depois do Brexit. Parece que ela ficou para trás. Por que vem essas ondas nacionalistas e que é uma autossabotagem? Né? Em parte, tem lá o livro clássico do Rajan Zingales, né? Salvando o capitalismo dos capitalistas. Né? O capitalista, quando está ameaçado, o capitalista adora livre mercado, desde que o seu negócio não esteja em risco. Se ele tiver em risco, o Estado, por favor, me ajude. Eu já participei de reunião com empresários, volta e meia. A cada 10 anos, os empresários querem fazer um plano para salvar o Brasil. Essa é a história da 4 rodas, né? Que você foi lá apresentar o plano, que essa é clássica. Mas antes disso, eu tive outra, que era uma reunião fechada, eles queriam fazer um plano, Brasil, 2030. Aí eu falei, não me chama, não vai ser agradável. Não é agradável. Não funciona. Não, aí fui lá, uns empresários importantes, aí eu falo assim, aí um deles, que eu tenho muito carinho, gosto, admiro muito, falou assim, Marcos, eu entendo o seu ponto, totalmente razoável, mas não começa pelo meu setor, vai? Meu setor é tão importante. E são setores que são liberais por um lado, e na hora que tem algum produtor externo mais eficiente, tudo que pede é uma tarifa, um subsídio ou um benefício. Então tem esse lado. E aí a confusão entre o interesse privado daquele produtor e o interesse nacional. Tem um outro lado, que é a globalização, ela foi um espetáculo para o mundo como um todo, sobretudo para os mais pobres, em geral. Você olha para o Sudeste daqui, os países que se beneficiaram, que aderiram àquilo. Os tigres asiáticos, né, por exemplo. Não, e os tigres asiáticos, acho que é só China, Índia, Coreia, Vietnã, Tailândia, Indonésia. Malásia. Pega o leste europeu, os dados Sim. do leste europeu.
né, a quantidade de pessoas que foram tiradas da miséria, da pobreza, né, enfim, não faltam dados sobre isso. Você teve um leve aumento da desigualdade em alguns países ricos, que é o trabalho do Piketty. Mas quando você olha o mundo como um todo, não. E tem uma diminuição da pobreza gigantesca. Quer dizer, o trabalhador braçal americano passou a competir agora com o indiano e o chinês. O trabalhador americano... E olha, esses grupos nem perderam muita renda. Tá? E a renda deles cresce muito menos que a do resto. Mas quando você abre o mundo em centil de renda, né, do 1% mais pobre até 1% mais rico, você vê que os mais pobres do mundo, a renda cresceu bem, né? Nem tanto assim, cresceu bem, cresceu bem. Tá? Cresce mais para quem está nos 40% mais pobre, 30% mais pobre, 50% mais pobre, mas cresce para todo mundo, faz uma corcova assim, uma montanha alta. Mas o zero está aqui, tá? Então cresceu muito nesse período. Quando chega perto dos 80% mais ricos do mundo, dá uma queda. Aí cresce pouco acima de zero. Que são os mais pobres dos países ricos, em geral. Que é os que mais sentem. Aí depois dos 80%, 90%, 100%, aí cresce de novo. O pessoal brinca que é a cabeça de elefante, né? Que ela faz assim, né? Uou! Né? Mas o começo da cabeça, que são os mais pobres, melhoraram. Os 40%, 50% mais pobres, que são, para qualquer padrão de país, renda média como nós, são muito pobres, cresceu mais ainda. Né? E aonde dá o desafio é a classe média baixa dos países desenvolvidos. Exatamente. A classe baixa dos países desenvolvidos. Que a renda cresceu menos, né, que ela caiu. Agora, aí eu acho que teve um erro da política pública, porque a gente sabe que a abertura comercial leva a isso. A gente sabe que a integração comercial leva a isso. Porque tem um grupo de uma geração que foi formado em outros tempos. E aquelas atividades deixam de ser produtivas. E a gente sabe que essa coisa de retreinamento trabalhador, tudo mais, esquece. Mas a política pública deveria garantir o cuidado com esses grupos. O cara não tinha culpa, ele nasceu ali, ele foi operário, ele tem 45 anos de idade, ele não vai agora virar um programador de software. Não vai rolar. Tá? E como é que você faz a transição para que a próxima geração dele esteja melhor e para cuidar dessas pessoas? Se você tem uma abertura comercial, o que vai acontecer com a ABC no Brasil? Vai ter um problema. A política pública vai ficar incólume, ela devia cuidar das pessoas. Só que não houve esse cuidado. Então esses grupos sofreram bastante. Norte da Inglaterra, norte da França, o Rust Belt americano, e deu revolta. Junto com empresários, né, muita gente ganhou, né, os americanos lideram o mundo nas tecnologias mais modernas, agora disputando com o chinês, mas teve muito empresário americano que ficou para trás, que não conseguia mais competir. Indústria do aço, indústria automobilística. E aí você faz essa aliança meio nacionalista, a culpa é dos outros. Né? E você acaba com uma saída de fechamento em que todos perdem. Já vivemos isso no passado, acho que vamos viver um outro ciclo agora. Para o Brasil não devia ser surpresa, porque o Brasil não se integrou ao comércio mundial. Naquela fase que eu falei que o comércio explodiu, que é sobretudo a partir dos anos 90, que os países da Ásia, né, os países do leste europeu desenvolveram, enriqueceram, tiraram o jeito da pobreza, a gente continuou um país fechado. O resultado é que a gente tirou muito menos gente da pobreza do que no leste da Ásia. Como não? A gente focou no Mercosul, trouxe a Venezuela, a Bolívia. Cara, é difícil imaginar um equívoco econômico assim. Esse vai entrar para a lista. Assim, olha, disparate para nunca mais repetir. Mercosul deveria ser um dos primeiros da lista. Não tem tantos no Brasil que, assim... Não, a lista é grande. Já pensei aqui vários exemplos. Vai. Vamos combinar que a gente não é bom de política regional, a gente não é bom de política industrial, e é para vários setores. A gente não é bom de educação, e a gente repete os erros com frequência. A nossa lista é grande. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, voltar para o Brasil, depois a gente volta para... Deixa eu fazer mais vai lá, então. Fora, depois a gente volta para o Brasil, Vamos lá. eu já pego o gancho. 2008, a gente teve a crise do balanço dos bancos. A Das gente empresas, falou, né? Das famílias. Das famílias. Mas explodiu através dos bancos primeiro, né? A gente fala aqui do desajuste fiscal brasileiro, mas quando a gente olha para o mundo, tem bastante gente ali com o mesmo problema que a gente. Estados Unidos, China, Japão.
Dá para pensar que a gente pode ter, não sei quando, não sei onde, a próxima crise global sendo de origem fiscal dos países? Vamos separar os pontos. Quer dizer, em primeiro lugar, não vamos comparar o Brasil com os Estados Unidos, né? Assim, eles de maneira nenhuma. Eles emitem dólar. Não é só isso. A renda deles é 5 vezes maior que a nossa. Não vamos olhar os indicadores. Olha que os Estados Unidos tem problemas em algumas políticas públicas, como educação, por exemplo. Sim. Né? Saúde. Políticas de reduzir as desigualdades na largada dos Estados Unidos. Saúde acho que é um problema grave, muito mas caro. A qualidade de vida média lá não tem comparação. Assim, vamos manter as coisas em proporção, senão a gente perde a escala dos... É a mesma coisa que daqui a pouco querer comparar o Brasil com o Chile. Não vai comparar o Brasil com o Chile, não vai comparar. Né? Vamos assim. Infelizmente, a gente está muito atrasado em relação ao Chile. Estamos. Mais ainda em relação aos Estados Unidos, ou à Europa, enfim. A gente às vezes perde o senso de proporção. Crises são da vida. Tá? Acontecem. Né? A tecnologia muda, as novas técnicas. E tem um pouco que eu estava comentando sobre o século XIX, né, que começou muito nos Estados Unidos, mas também na Europa. Né? Esse é um processo de aprendizado permanente. Você vai desenhando regras para preservar o que a economia de mercado tem de melhor, que é a competição, a inovação, que gera bens difusos. Por outro lado, você quer garantir igualdade de oportunidades e políticas sociais universais. Essa foi uma invenção do século XIX na escala que veio. A expectativa de vida em Nova York e Londres, ela aumenta 15 anos entre 1900 e 1930. Você começou a ter saneamento, você difunde seguridade social, políticas ambientais, trabalho infantil, né? Regulação do mercado financeiro. De novo, os Estados Unidos não tinham um Fed. Chegou a ter aí, enfim, vou entrar aqui na história no século XIX, depois do futuro, enfim. Volta a isso depois da crise de 1908. E aí, finalmente, tem que ter. Mas você vai fazer várias agências reguladoras foram sendo criadas e a tecnologia muda. Então, por exemplo, você tinha a tecnologia do telefone fixo. Era uma regulação. Aí aparece a tecnologia móvel, celular. Tem que mudar a tecnologia. Então, não tinha Google, não tinha essas grandes bases de dados. Então, você tem um processo que, de um lado, garantia essas balizas da economia do mercado que leva à inovação, concorrência e inovação. Por outro lado, uma política pública preocupada em garantir igualdade de oportunidades e bens sociais universais. E como se desenha isso não é trivial. Não é trivial desenhar uma política de transferência de renda ou uma educação pública. E você vai ter uns aprendizados com o tempo. Seja porque a tecnologia ou as técnicas mudaram, apareceu telefonia móvel, ou o pessoal inventou instrumentos financeiros criativos associados a carteiras de empréstimos imobiliários, né? Ou porque eu estou aqui na Coreia e a Finlândia desenvolveu um novo método de alfabetização melhor ainda do que o que eu tenho e eu vou correr atrás, porque isso é uma corrida de cavalo. O tempo todo tentando aprender com a experiência dos demais. Eventualmente, né, nesse jogo, né, da crise, acontece isso. Você pode ter uma inovação financeira que dá uma crise do mercado de crédito. Você pode ter temas de saúde, uma pandemia que aparece, sabe-se lá por quê, acho que as especulações vão continuar muito tempo ainda sobre as origens daquilo. Você pode ter problemas de segurança de dados, né? E o que a sociedade... Você não consegue evitar o problema. O que você tem que ter são instrumentos ágeis de Estado. E muita abertura à conversa com a ciência, com a universidade, com a pesquisa e com a experiência de outros países para poder atuar da maneira mais eficaz possível. Né? A crise de 2008 foi uma crise grave. Teve outras. Em 91 teve uma crise que ameaçou ser muito grave. Não foi. Né? Rapidamente a gente saiu dela. Parecia que ia ser uma crise grande. Acabou não sendo. O choque do petróleo. Eu era criança. O pessoal achou que ia mudar o mundo. Não mudou tanto assim não. Né? Talvez agora a questão climática, o mundo tenha que mudar de verdade. Espero que mude. Está mudando para melhor em várias das coisas, mas está muito lento o processo.
como é que vai ser isso. A questão da inteligência artificial, né? Você vai aprender. Agora, eu acho que a gente despreza um pouco a importância do pragmatismo, que é comum à ciência, devia ser comum ao direito, que deveria ser comum ao mercado, à política pública. Não tem o certo e errado. Você vai testando muita coisa. Você não sabe o que vai dar certo. Eventualmente, e você vai aprendendo com a experiência. E você está aberto aí ajustando as regras no que o caso a caso vai acontecer. Pragmatismo é a conversa da filosofia com a ciência. E também é a conversa do direito anglo-saxônico, que eu acho que é uma conversa boa. Vamos aprender com a experiência. Não tem uma regra geral. E a gente vai ajustando. Pega a liberdade de expressão americana. Ela foi se ajustando ao longo do tempo em função dos casos concretos. O que você vale mais? A liberdade de poder falar o que você quer, mas aí você pode ofender e machucar algumas pessoas. Mas, por outro lado, você quer evitar o poder de um Estado meio absoluto. Esse foi o debate americano durante 80 anos. Quer dizer, começa esse debate sobre liberdade de expressão nos Estados Unidos em 18, 19, né, com, curiosamente, o Oliver Wendell Holmes faz a grande mudança de opinião, e que vai ser sedimentada no Pentagon Papers, cheio de decisões emblemáticas, e ela vai mudando com o tempo. Aí, no fim, o americano resolveu o seguinte: olha, gente, prós e contras, eu prefiro a ofensa, a injúria, o discurso de ódio, por mais que isso me faça mal, a um Estado com poder forte de intervenção. Eu tenho mais medo do Estado. Entre os medos, o que prevaleceu? Os Estados Unidos resolveu prevalecer contra o medo do Estado, que enfim, culmina, são várias decisões emblemáticas, tem o Sullivan versus New York Times de 64, mas culmina com a decisão do Pentagon Papers. Olha, pode até vazar documento oficial do governo, se você não botar vidas em risco, você pode romper o segredo de Estado, ainda que seja crime isso, e crime contra a segurança nacional, você pode fazer, porque é mais importante a sociedade saber do que o Estado dizer o que ela pode ou não pode saber. Decisão emblemática. Gera controvérsias, tá? Mas esse pragmatismo tão bacana. Dá um exemplo. Como é que você lida com a pandemia? Tem que descobrir vacina. Você sabe qual tecnologia vai dar certo para a vacina? Não sei. O Brasil investiu numa, o governo federal investiu numa, né? Foi lá, tem um negócio no Rio de Janeiro, botou lá. Cruz lá. Botou lá, vamos lá. Dória na Butantan Vac. Até que a São Paulo fez direito, tá? Até que São Paulo fez direito. Se não fosse o governo Dória, o Butantan e o Dilma Covas, muito mais gente teria morrido no Brasil. Sim. Muito mais gente. Seja para respiração, seja na vacina. Acho que a gente tem uma dívida de gratidão, é bom. Assim, aí acho que é justo reconhecer a gratidão que a gente tem que ter ao Butantan. Sim. Né? Ao Butantan, ao Dilma Covas e o governador Dória. Bom, mas voltando aqui. Essa é a solução brasileira. Então eu tenho lá... Gente, não é assim que você faz. Você não põe todas as suas fichas num caminho, se é aquele caminho errado. Quem disse que esse vírus vai ser a vacina tradicional? Como é que o americano fez? Em primeiro lugar, era um imigrante, acho que ele é imigrante, que ele é marroquino de origem, provavelmente é de origem marroquina. Pegaram 18 bilhões de dólares do Congresso, botaram na mão desse marroquino. Tem um QI 250. Tem um podcast muito bacana do Steve Levitt, que é um grande economista, o Clark Meadow, com ele. Né? E olha, está falando dos maiores QIs da geração de economistas, e o cara, olha, aquele marroquino, conversa é uma delícia. O que ele fez? Ele escolheu um caminho? Claro que não, ele não sabe que vai dar certo. Ele olhou várias empresas que estavam tentando desenvolver vacina, vários projetos, eram dezenas, mais para perto de uma centena, não chegava a tudo isso, mas era perto ali. Aí ele escolheu alguns projetos com alguns critérios. Primeiro, eu quero saber quem está tentando um caminho diferente. Eu não vou botar todos os meus ovos numa cesta só. Será eu que vai dar certo? Será que é a tecnologia tradicional? Pode ser. Será que é o tal do RNA mensageiro, que é um espetáculo essa tecnologia? Que deu o prêmio Nobel, inclusive, há algum tempo atrás, justamente. Não sei. Quem sabe?
Nunca usaram isso para vacina, tá? Isso aqui é uma pesquisa para câncer. Mas, enfim, com RNA mensageiro, você desenha e você pode fazer a proteína, induzir a proteção no corpo. Enfim. Sei lá, e que tipo de empresa que eu vou escolher? Não sei. Eu quero empresa cujo dependa muito o resultado do sucesso da ter vacina ou não. Os caras estarem mais engajados. Eu sei que nisso ele escolheu um pouco mais de meia dúzia de empresas. Aí tinha uma que não queria dinheiro, não quero burocrata sendo meu sócio. Não quero. Então você faça um contrato diferente. Olha que coisa. Imagina fazer isso no Brasil. Né? Bom, uma deu na Moderna, a outra deu na Pfizer com a BioNTech. Essas duas são RNA mensageiro. E uma deu a Janssen, né? Johnson & Johnson, tecnologia mais tradicional. Essa abertura para... Agora, inovar é isso, gente. Você não faz inovação... Eu quero construir um navio. Não, gente, não é assim. Você forma muito engenheiro naval, muito engenheiro, muita tecnologia. Aí você deixa o pessoal experimentar. Eventualmente vão fazer navio, vão fazer bote, vão fazer uma boia. Vai dar certo, vão fazer um submarino, não sei. O que vai dar certo aqui em relação ao resto do mundo? Só não vai dar certo estaleiro no Brasil, porque isso a gente já testou várias vezes e nunca deu certo. Se vocês deixarem assim, porque eu acho que o Brasil tem histórias de inovação que são incríveis. E todas elas, as grandes histórias de inovação que o Brasil tem, você pega Embraer, né, avião Embraer, ITA. Você pega tecnologia de agronegócio, Embrapa, produtividade de agronegócio. Pega o Porto Digital do Recife, com a Universidade Federal. Todas é o seguinte, você começa a investir em gente. Eu formo capital humano. Eu formo gente que sabe a fronteira do conhecimento. Eu deixo essas pessoas livres para experimentar, testar, inovar. Eles vão fracassar em quase tudo. Eventualmente, algum deles, onde você menos espera, dá certo. Né? E aí você apoia o sucesso. Você não falou assim, vou fazer a Embraer. Você fez o ITA, em parceria com o MIT, uma escola aberta a professores estrangeiros. Você falava mais inglês do que português. Reitores de fora do Brasil. Aquele espaço livre, bacana, hiperprodutivo. Tentaram vários projetos. Deram errados. Aí alguém algum dia teve a ideia de um avião médio. Olha só, vamos desenhar e montar um avião médio no Brasil. Foi Embraer. A Embrapa é a mesma coisa. Tinha muita gente competente do Brasil nessa área. Você pega a Viçosa, Exalc, Lavras, tem o Instituto de Campinas. Mas fala assim, mas o Brasil é zona tropical, não tem tecnologia para agricultura tropical, ninguém nunca desenvolveu isso, vamos formar mais gente. Aí mandam formar 2.000 pessoas. Eliseu Alves, que é uma figura que acho que tem que ser venerada, talvez a política industrial mais inteligente que o Brasil já teve. Curiosamente, ficar na agricultura. Mas é política de desenvolvimento, de fato. Essas pessoas voltam, dão problemas específicos. Aí, de repente, tem uns doidos que conseguem botar soja e acerta o solo do Centro-Oeste. Conserta o solo. Agora o algodão, o soja está chegando no Maranhão. 3% de produtividade ao ano. Quem diria? Né? Porto Digital do Recife é igual. Visita lá aquele centro doido, aqueles Pierre Lucena, o César, Silvio Meira. Você anda por lá, tem 18.000 pessoas trabalhando, restaurando um centro urbanístico, né? Cheio de inovadores, empreendedores em tecnologia. Isso é desenvolvimento. E desenvolvimento começa com gente formando e deixando o experimento acontecer. E a história é apoiar depois, né? Eu fiz São Carlos, mas eu sou de Piracicaba. O grande problema da cana no Brasil era que era plantada em solo que não era reto, não tinha colheitadeira para isso. A máquina que colhe em terreno aclive e declive é brasileira. Só que hoje a gente compra do gringo porque a gente criou a tecnologia e não fez aqui depois. Mas hoje, ao redor da Exalc, tem muita molecada lá, no inovadora, polo, trazendo tecnologia de dados. A questão da cana, assim, a cultura muda, enfim. Tem muita inovação acontecendo. Esse é um processo, inovar, desenvolvimento, é um processo permanente. Requer tecnologia e requer boa política pública. E o detalhe fino da política pública, ela pode matar a inovação ou ela pode suportar e levar a inovação. Né? O caso do agronegócio, da ciência da computação no Brasil, da saúde em São Paulo, são casos de sucesso. A gente devia aprender com os casos de sucesso, em vez de ficar
repetindo os fracassos recorrentes. A gente vai chegando aqui ao final do episódio e antes de acabar, né, queria agradecer mais uma vez, mas uma última pergunta. Marcos Lisboa eleito presidente do Brasil, qual a primeira medida que ele faria, qual a primeira área que ele atuaria? Me demitir. Essa é fácil. Essa é fácil. Uma vantagem da idade é a gente saber o que a gente faz direito e o que não faz direito. Não quer votar poder público. Eu acho que eu sou um bom assessor. Né? Eu sou bom assessor, eu procuro estudar, né? Trazer os dados. Né? Eu tenho muito respeito pela política. Né? A política é uma arte... Pô, eles foram eleitos, cara. Isso, para mim, assim, tem um valor ético, moral, e também reflete. Né? É um mundo muito competitivo, o mundo da política. Então, na minha relação com a política, eu sirvo a política. No limite do que eu faço. O que eu posso fazer é estudar os casos, trazer os dados, trazer as dúvidas, trazer as experiências. Mas a liderança da política. E a política tem uma arte, uma sabedoria e uma experiência que não é a minha vantagem. Né? Que é a capacidade do diálogo, da construção de soluções, né? A coisa rápida. A política é uma arte que enfim, pelo menos a política que eu assisti ao longo dos 20 e poucos anos, né? Talvez não sei o quanto que mudou, mas é impressionante, é um talento, né? Pelo menos na época que eu frequentava mais, né? As pessoas têm 15 reuniões por dia, 15 temas diferentes. As reuniões não têm ata. Né? E cada reunião, cada tema, são vários temas, que a gente acha que é só um tema, uma grande reforma. Não é assim, gente, não é assim. São vários temas que se sobrepõem. Aí tem um tema que interessa a você, tem um tema que afeta um adversário seu, tem um tema que pode ser, tem um tema que fere um tema, um discurso de campanha, e vocês vão negociando aquilo, né? E vão chegando a acordos. Não tem uma ata. Você sabe, hoje, terça, quarta, amanhã são outros 5 temas, e você vai construindo o diálogo. É uma habilidade impressionante. E fazer bem a política é essencial para construir, pelo menos, soluções majoritárias que ajudem a superar os problemas que a gente vive. Isso requer um talento imenso. Eu sou só o contador que fica do lado. Maravilha. Vou entrar de novo aqui. A produção pediu para eu ajoelhar. Velho ajoelhando é complicado. Rapidinho, só para fechar. Você fala com muito amor de tudo, né? Você fala com coração. E é muito bom te ouvir. A gente ficaria aqui 2, 3 horas te ouvindo. Né? Mas já estouramos o tempo. Já estouramos. Só para encerrar. No próximo dia 23 vai ser as eleições na Alemanha. Né? E o avanço da extrema-direita foi muito rápido, muito forte. Como é que você vê isso? Com muita preocupação, né? Esse avanço desse discurso do ódio, que na minha juventude eu achei que era algo superado, né? Isso preocupa. A gente vê isso na Alemanha, a gente viu isso na França, poucos anos atrás, que sabe volte, né? A gente vê no leste europeu, inclusive países que tiveram notável desempenho. Cara, por que isso, né? Esse discurso nacionalista, né? Essa coisa. Como assim o estrangeiro é diferente da gente? Né? É muito preocupante. Né? E porque a Alemanha foi um exemplo de generosidade. Seja na reunificação, né? O trabalho do Helmut Kohl, e não foi nada trivial. Imagina, 2 países tão desiguais, tudo bem, tinham sido separados por uma guerra pavorosa, um muro, né? Foi uma integração extremamente difícil. E eles superaram aquilo. E incorporaram. Bom, a Angela Merkel, né? Foi uma grande líder e veio da Alemanha Oriental, que em princípio foi o problema. Como é que assim? Mas eles, na crise ali do Oriente Médio, eles foi um país muito generoso em acolher.
Foi um exemplo de acolhimento. A tragédia que tem em várias regiões do Oriente Médio, enfim, que a gente tem assistido. Mas tem esse mundo do ressentimento e da violência. É assustador. E a gente vê isso no Brasil. Estou falando da polarização na política. A polarização no Brasil não está na política, ela está na sociedade. A política até dialoga. Mas quando você... Enfim, pelo menos eu acompanho pouco essas pesquisas, mas as pessoas que fazem esse tipo de pesquisa, seja qualitativas, quantitativas, é muito preocupante. E agora tem uma coisa que é comum, isso é que me surpreende, é como a caracterização do outro como mal não tem ideologia. Então você pega grupos mais à esquerda, vão falar, não, porque esses grupos que apoiam, não sei o quê, são os fascistas, não sei o quê, autoritários, golpistas, querem, né, não cuidam dos mais pobres, aí vai fazendo a lista. Quando você vai para o outro lado, à esquerda, à direita, o discurso é muito parecido. Não, porque esse pessoal são os intervencionistas, eles querem invadir, são violentos, eles querem impor seus valores na minha casa, né, são autoritários, são brutos, não cuidam da vida comum. E quando você pega substrato dos dois, tem um lado comum. Um acusando o outro de não olhar o bem comum. Como se cada um tivesse o monopólio da moralidade, do bem comum. Eu olho para os grupos e falo assim, mas eles são tão parecidos que é assustador. Né? E cada um vai pegar um exemplo extremo de algo que aconteceu para desqualificar metade do país. Então, metade do país você fala, essa metade eu não converso. Porque eles são fascistas, querem dar o golpe, quiseram não sei o quê. Isso aqui eu não converso, que são comunistas. Como é que você vai jogar fora metade do país? Não? E esse é o fenômeno que está acontecendo. Né? Porque esse mundo do ressentimento e do ódio, isso me escapa. Eu não entendo. Tem um viés de formação. Talvez eu tenha sido de uma geração crescido no Rio de Janeiro, nos anos 70. Eu nasci nos anos 60, mas minha adolescência, enfim, anos 70, 80, e no meio daquele mundo meio mais à esquerda, aquela esquerda mais liberal, a gente sonhava com a democracia, a gente pegou o fim da ditadura, a gente achava que a democracia veio para valer, tinha valores humanitários, né, de uma sociedade mais justa, né, valores à esquerda, né, mais fortes. Por outro lado, tinha horror ao totalitarismo, né? Então a gente viu a queda do Muro de Berlim e falou, pô, será que a gente vai conseguir convergir para o mundo social-democrata? E aí a natureza foi muito injusta com a gente, muito injusta, porque ela deu para a gente o gosto da social-democracia, de um Estado liberal preocupado com os mais vulneráveis e voltado ao desenvolvimento, e ao aprendizado, né? Que foi o governo Fernando Henrique. E a gente achou que o Brasil tinha virado meio normal, ou tinha entrado numa trilha mais sustentável. Né? E é muito triste, 30 anos depois, quase isso, né? Olhar para trás e falar, o Fernando Henrique foi um acidente. Pena que aquilo não foi o começo. Né? E uma presidência que ajudou tanto a construir instituições e a repensar o Estado. Foi a presidência que inventou política social, ou pelo menos revolucionou a política social no Brasil, com Vilmar Faria e Ruth Cardoso e tantos outros, agências de Estado, Banco Central. A gente achou que aquilo era um caminho de uma normalidade incrivelmente bem-vinda, de um país mais justo, democrático, liberal, em que vale a agência de Estado, não o poder do príncipe de plantão. O Fernando Henrique foi um acidente. E a gente chega aqui na parte final, a gente tinha mais muito assunto aqui para falar com o Marcos. Esse tema, então, dá para dar mais meia hora de conversa. Mas eu queria, primeiro, agradecer, Marcos, por abrilhantar aqui o nosso episódio número 100 aqui do Davoscast. Né? Quem sabe no 200 você volta aqui para a gente fazer uma recapitulação.
Muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado por participar aqui com a gente. Não tenho dúvida que esse aqui vai bater todos os recordes aqui de audiência. Obrigado mesmo. Obrigado por mais uma aula, né? Obrigado a vocês pelo convite, foi um prazer. A ação faz total sentido no financeiro, monetário e ainda fica de ações. Onde nós vamos caminhar?